Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Clara Paiva, eu sou redatora do Geek Pop News. Hoje a gente está aqui conversando com o Rodrigo de Oliveira, ele é editor-chefe do Almanac 21 e agora ele é um dos votantes brasileiros do Globo de Ouro de 2026, uma das premiações mais prestigiadas do audiovisual mundial. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui, seja bem-vindo e é uma honra te receber. Eu agradeço o convite, vai ser muito bacana esse nosso bate-papo, com certeza. Ai, que bom. Então, galera, para contextualizar, vamos falar um pouquinho sobre quem é o Rodrigo. O Rodrigo é jornalista e também crítico de cinema. Além disso, ele está atuando aí há mais de 20 anos, como crítico. Ele é membro da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e da diretoria da ACIS. ACIS? Isso aí, Isso, Assis. né? Uhum. Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Ele já foi jurado de festivais importantíssimos para o nosso cenário nacional, como o Festival de Gramado, Olhar de Cinema, Fantaspoa e Mostra Internacional de Cinema. No ano passado, inclusive, ele lançou o primeiro livro, chamado Cinema de Jorge Furtado, e aí consolidando mais a sua trajetória no pensamento crítico sobre o cinema brasileiro. Rodrigo, vou começando aqui lá de trás. É, Você pode pensar no seu Rodrigo aí, talvez lá da faculdade. Quando que você escolheu trabalhar com cinema? Eu vou ter que voltar um pouquinho mais, então. O Rodrigo da faculdade, ele já pensava isso, mas o Rodrigo do colégio já pensava também. E eu curtia muito, né, ver filmes em casa. Quando meu pai comprou o videocassete, eu lembro que foi uma coisa maravilhosa. O pessoal que talvez seja mais jovem, talvez nem saiba, né? Como o videocassete era importante para quem é da minha geração, assim, de poder assistir aos filmes na hora que quisesse, podia ir no locador, alugar o filme, vários filmes para poder assistir. Então eu sempre fui muito voraz, assim, na minha procura por filmes. Eu gostava muito de ver filme na TV, no videocassete, no cinema depois também eu comecei a assistir mais. E só que quando adolescente eu não tinha muito a ideia do que fazer, mas eu sabia que eu queria fazer a coisa envolvendo cinema. Uhum, E aqui no Rio Grande do Sul, na época que eu comecei a fazer a faculdade, não tinha nenhuma universidade de cinema, mas tinha jornalismo. E eu gostava de uhum, escrever, e eu pensei, bom, eu posso escrever sobre cinema. E foi uma paixão, assim, que acabou surgindo junto com a faculdade de jornalismo. Eu fiz um pequeno site para mim na época, a internet 1.0 ainda, eu fiz tudo manual, assim, HTML, uma coisa assim bem jurássica, na verdade, uhum. assim, mas eu fiz um site que eu tinha meus textos, depois eu criei um blog, porque daí virou, né, os blogs começaram a aumentar, né, na época da internet ali, então eu comecei a ter um blog meu, e eu fui, sabe, crescendo a partir do blog, e com a faculdade também, né, aprendendo a escrever mais, e foi assim, eu comecei, eu digo que meu começo foi em 2003, porque meu blog é de 2003, mas antes mesmo disso, eu já escrevia sobre, mas em 2003 ali eu comecei a escrever, e em 2009, quando eu entrei na Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, que daí sim eu me chamei de crítico, né, eu tive já a chancela da associação, mas antes eu já escrevia críticas também, mas eu acho que eu precisava dessa chancela dos meus pares também, né, para poder me chamar de crítico. Ai, que legal. Bom, e aí você acabou respondendo a minha segunda pergunta, né? Como é que a crítica surgiu na sua vida? Você sempre gostou de crítica ou isso foi uma coisa que aconteceu ali no meio do caminho? É uma coisa interessante porque eu gostava muito de ver filmes e na época que eu via filmes no videocassete, não tinha internet, gente. Então já vou dizendo para vocês, né? Parece que eu sou tipo velhíssimo, mas não é tanto assim, É né? Mas é muito que pouco tempo atrás. é pouco tempo atrás, mas eu comecei a comprar revistas que tinha na banca. E a Sete, por exemplo, foi uma revista super importante para mim. A Sete, que era a revista de cinema mais importante do Brasil, a revista Herói também, que eu lia muito quando eu era Uhum, criança e adolescente. Então, esses textos jornalísticos, também que tinham críticas, a Sete tinha crítica também, acabaram me empurrando para esse lado. Então, eu gostava muito de ler isso, eu gostava de saber da produção, os bastidores. Era muito legal quando passava na televisão o making-off de um filme, por exemplo, que era raro até, mas passava. Eu lembro de ficar muito vidrado na televisão quando passou o making-off do Querido Encolher as Crianças, que a gente podia ver como a produção fez, né? Como era aquele telefone enorme, aquela formiga, como faziam, sabe? Então eu lembro de criança vendo isso e, uhum, sabe, despertando aquela curiosidade de saber como fazer, né? Como se faz aquele filme. E, e lendo as revistas também a gente tinha esse contato. Hoje em dia eu tenho uma revista digital, Almanac 21, por conta dessas revistas que eu li no passado. Eu gosto muito do formato revista, do formato, sabe, de tu ter ali em tantas páginas um texto começo, meio e fim sobre um filme, sobre uma franquia, sobre um assunto.
Eu acho legal isso. Então, até por isso, hoje eu tenho um site, claro, que é Almanac 21, mas que ele abriga as revistas que eu escrevo. Então, é mais um site para abrigar as revistas do que um site, por exemplo, como o próprio Geek Pop News, né? Que é um site realmente que tem ali os textos no próprio portal, né? Então, a Uhum, nossa revista é um pouco diferente por conta disso. legal. É, e aí, agora partindo para o presente, né? Como é que surgiu essa ideia de votar no Globo de Ouro? O Globo de Ouro eu já assisto há muito tempo, né? E Globo de Ouro, Oscar, eu sempre fui muito fascinado com essas premiações, assim, porque elas são divertidas, sabe? De ver os filmes que foram mais votados, ver as campanhas, saber, né, como funciona isso também, eu acho bem legal, eu sempre gostei. Só que pra mim, o Globo de Ouro era sempre muito distante, porque o Globo de Ouro é uma premiação de Hollywood. Até pouco tempo atrás, era só quem trabalhava em Hollywood que votava, era imprensa estrangeira, mas em Hollywood. Então, para mim, era uma coisa muito distante. E Oscar nem se fala, né? Porque Oscar, quem vota é o pessoal da indústria mesmo, né? Quem faz os filmes, quem atua, quem Uhum, trabalha nos bastidores. Então, para mim, era muito distante. Mas com as mudanças do Globo de Ouro que aconteceram no Globo de Ouro nos últimos tempos, eles abriram um leque. E a ideia é realmente, né, de ter uma representatividade maior do mundo. Então, esse ano, por exemplo, que eu entrei no Globo de Ouro, são 99 países representados. E desses 99 países, o Brasil está lá, né? E eu sou entre os 38 que foram escolhidos do Brasil. Então dá para ver que tem muita gente legal escrevendo e estando ali, né, no Globo de Ouro. São mais de 388, se não me engano, os votantes agora no Globo uhum, de Ouro. Então é muita gente também, vários olhares. E ano passado, fazendo os júris, né? Eu fiz júri em Gramado e fiz júri na Mostra. E as minhas colegas de júri estavam no Globo de Ouro. E eu perguntei como é que funcionava e tal, me informei. E daí, a partir disso, eu acabei fazendo a inscrição esse ano. ai, que bom. É, você falou em algumas entrevistas, né, que você chegou a traduzir edições do Almanac 21, né, e enviou para a organização do Globo de Ouro. Quanto tempo esse processo durou até a resposta deles, assim? Foi longo. Foi tão longo que eu até achei que não tinha rolado, porque eu me inscrevi em fevereiro e até no passado a gente mandava, pelo que eu fiquei sabendo dos meus colegas, né, se mandava 3 textos e mandava, claro, né, tudo um portfólio e tal. E esse ano foi diferente. Esse ano foram 5 textos e até no passado também podia escolher se tu queria só votar no cinema ou queria votar só na televisão. Porque o Globo de Ouro Hum, tem, né, as duas premiações, né? E esse ano não, esse ano eles pediram para que todo mundo votasse em tudo. Então já tinha que entrar já com a mente que a gente vai ver bastante coisa, não só uhum, filmes, mas séries também e podcasts, né, que esse ano também entram na votação. E eu fiz então, eu vi ali, né, o formulário, eu peguei as revistas, eu mandei as nossas revistas inteiras em português, para eles até terem um contato para ver como era a revista mesmo, como é a revista mesmo, né, na totalidade. E eu uhum, traduzi 5 textos de cada uma das revistas que eu mandei, para que eles tivessem também, claro, né, como entender, né, o que estava uhum, escrito ali. Isso foi em fevereiro e dizia no site ali que até março, abril, teria resposta, e eu, tá, ok, beleza, mandei e fiquei esperando. E março e abril passou e nada. E eu pensei, bom, então não rolou, paciência, né, acontece. Gostaria que tivesse mandado pelo menos uma resposta que não rolou, mas enfim, isso acontece também, né? E vivi minha vida. E semana passada recebi e-mail, né, surpreendentemente, que tinha, né, sido então ali pré-selecionado, porque eles têm uma pré-seleção ainda, que tem que mandar mais documentos e mais algumas questões ali que eles pedem. E daí depois tá ali no site, né, os votantes, né, a gente tava ali junto com os outros legal. 388, né, que entraram nessa leva. Talvez porque tenha aumentado agora o número de votantes, né? Talvez muita gente tenha mandado, né? Pode... E aí acho Eu que eles imagino não que sim, deram conta, talvez. eu imagino que sim, e deve ser um processo muito difícil, né, porque muita gente manda, imagina, é o mundo todo, né, mandando. Uhum. Entraram 99 países, mas imagino que mais gente de outros países que não entraram talvez tenham mandado, então é realmente um trabalho que eu nem imagino o tamanho disso, né, mas fico feliz também, né, por ter entrado, né, nessa Uhum. leva. E talvez também, claro, todo mundo pode ter traduzido os seus trabalhos, mas talvez eles tenham tido o trabalho de checar as traduções, né? E aí são idiomas completamente diferentes, né? Isso já também não sei, mas é possível que sim, né? Não, esses meandros assim, a gente só especula, né? Mas É, e partindo para a próxima pergunta, como é que foi a sensação de ver o seu trabalho reconhecido assim nessa escala tão importante?
Olha, acho que a grande premiação para mim foi isso, né? Porque, claro, ali quando tu se inscreve, tu coloca ali teus textos, eles pedem as suas redes sociais, eles pedem a tua biografia, várias coisas ali. E a gente, a Almanac 21 é uma revista que está crescendo, a gente tem 9 anos já, né, de história, fechar 10 agora em 2026, então vai ser legal, porque eu vou estar votando no Globo de Ouro em 2026, fechando 10 anos, então também já tem ali toda uma. Fecha meio que como um lacinho, assim, né, o presente, né, então acho que fica A bonito. cereja do bolo. Ah, é a cereja do bolo. E eu fiquei muito feliz porque as nossas redes sociais não são enormes, a gente não tem milhares de seguidores. E eu sei que hoje em dia, isso, claro, para uma parte de quem acompanha, né, as informações de cinema, ou para algumas assessorias, ou coisas do tipo, às vezes a rede social, ela é um sim ou não, né? E para mim foi muito importante que a revista ela estava lá e Uhum, foi isso, né, que me fez entrar. Então os textos foi a profundidade ali da nossa pesquisa, foi a forma como a gente mostra, né, os filmes e como a gente dá espaço para o cinema, para a TV, que nos deram esse respaldo do Globo de Ouro, né? Então fiquei muito feliz por conta disso, por conta de que certamente foi o trabalho ali da Almanac 21, né, da gente fazendo a Almanac 21, que fez com que eu pudesse entrar. Então para mim foi assim, a cereja do bolo, como tu dissesse. Ai, que bom. Agora uma curiosidade aqui para quem vai assistir a gente, quem está assistindo a gente de casa. Você vai votar do Brasil ou rola aí uma chance de você ir para a cerimônia? É, uma das coisas que eles já colocam bem no comecinho ali, tem as perguntas frequentes ali no Globo de Ouro quando tu vai se inscrever. E uma das primeiras perguntas que eles respondem ali é que você não tem acesso à festa porque são muitos votantes e são poucos lugares. Então, Uhum, quanto a isso, já não tem nenhuma fantasia que eu vou estar sentado do lado da Nicole Kidman lá no dia, né, da festa. Então, isso não vai rolar. É possível, claro, fazer cobertura, né, do evento, isso sim, né, dá para fazer outras coisas, né, por lá, mas também tudo por nossa conta, né, então é todo investimento que deve ser feito. uhum, Os votos são em casa, né, eu faço os votos do Brasil mesmo, cada um dos membros do Globo de Ouro vota em casa mesmo, não precisa ir até lá. Mas o legal é que a gente recebe, né, os filmes, né, para poder assistir. Então, uhum, isso é uma vantagem de ser o votante, porque você tem que poder assistir, né? E essa o segredo também de votar bem, né? Ou de tentar uhum, votar bem. É ver muita coisa, é poder assistir aos filmes, às séries, é uma coisa que eu vou ter que me organizar até. Tá muito recente ainda, então eu não consegui ainda nem parar para pensar nisso ainda. uhum, Mas é a organização que eu vou ter para poder entrar na minha rotina, eu já vejo muita coisa, porque eu já escrevo. Eu tenho uma revista de estreias, né? Então eu já escrevo sobre as estreias do mês. Eu tenho a uhum, Almanac 21 Streaming, que eu já escrevo sobre o que sai em streaming. uhum. Mas vai ter um tempo ainda mais para poder ver tudo isso e poder votar consciente, né? No final do ano. E agora ainda tem os podcasts, né? Então você vai ter que ver e ouvir também. Exato. Eu acho que vou ter que lavar a louça agora ouvindo o podcast. Vai ser Ouvir. o jeito, né? É, E você acredita que a presença de mais jornalistas brasileiros na premiação vai impactar na representatividade? Eu acredito que não só o brasileiro, mas o mundo todo, né? Claro que o Brasil ele tem o seu olhar, mas o fato de entrar em 99 países, isso é representatividade, isso é olhar, né? Um olhar diferente, é ter mais gente, né, votando, mais visões de mundo diferentes, é ter, né, cada um dos nossos olhares eles são diferentes e, claro, cada país, cada nação, né, tem o seu olhar diferente também. Então, acho que isso só agrega. O Globo de Ouro ele se fortalece muito a partir do momento que ele abre, né, esse leque de possibilidades. Então, acho que o Globo de Ouro ele vai só crescer a partir de agora com essas possibilidades de abrir, né, esse olhar para o mundo todo. Porque a gente, explicando aqui para a galera que não sabe, né? Os votantes do Globo de Ouro eram algumas pessoas de outros países, mas as pessoas tinham que morar nos Estados Unidos, né? Os jornalistas tinham que estar morando nos Estados Unidos, então era uma coisa bem mais reduzida. E eram Eram pessoas que 90 já votantes, né? cobriam. Hã? Eram 90 votantes só, né, no Globo de Ouro até tempo Então. atrás, né? E só moravam em Hollywood mesmo, era imprensa estrangeira, tinha brasileiro também. A Uhum, própria Ana Maria Baiana, por exemplo, que é um ícone assim da crítica brasileira, ela fazia parte ali, né, desses votantes, os 90 votantes, e agora, né, abrindo, né, esse leque e tendo essa possibilidade, né, de ter muito mais gente participando, uhum. certamente o Globo de Ouro só cresce. É porque esse empecilho geográfico era absurdo, né? Era uma coisa muito grande, então ficava bem limitado.
Então, Rodrigo, eu para encerrar aqui a nossa entrevista, você gostaria de contar mais alguma curiosidade? Você quer falar alguma coisa para deixar aqui para a galera do Geek Pop News? Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, também, né, o bate-papo, foi muito bacana de poder falar um pouquinho sobre. Eu tenho falado bastante agora sobre o Globo de Ouro e é legal porque as pessoas têm curiosidade mesmo de saber, né, como é que rolou. Uhum, O Globo de Ouro, eu acho que ele cresceu muito também esse ano no Brasil, principalmente por conta do prêmio da Fernanda Torres, né, que ela venceu no Globo de Ouro. Então, as uhum. pessoas, acho que muita gente só de ouvir o Globo de Ouro já entende o que que é, né, já sabe. Fosse talvez ano passado não tivesse também tanta gente, né, com curiosidade para saber, né, sobre o Globo de Ouro. Acho isso legal. E eu quero deixar também, né, convidar as pessoas para conhecer a Manac 21, porque é a revista digital que a gente trabalha. Então, tem o Almanac 21 oficial, que é o nosso Instagram. Todas as informações que eu falei aqui, né, de revistas que a gente lança, assinaturas, bancas digitais que a pessoa pode ler. A gente cresceu muito por conta das bancas digitais, né? A gente está na Claro Banca, na Aya Bancar, no UOL Leia Mais, que são bancas que tu pode ler no celular. Então, eu comecei a fazer revista em 2016 e a gente entrou nas bancas digitais em 2019, 2020, mais ou menos. A gente cresceu muito a partir do momento que a gente estava mais perto, né, das pessoas, né? Tá ali junto no celular, então ajudou muito. Então, quem quiser conhecer mais nosso trabalho, procura nas bancas digitais ou assina também, que é super importante. A revista é independente e quem faz jornalismo independente sabe, né, a importância de ter leitores, de ter a gente que apoia, que assina e que leva também, né, o texto e o trabalho para as outras pessoas. O Almanac 21 é um primo irmão nosso, porque a gente está ali com o mesmo tempo de existência. O Geek Pop News acabou de completar 9 anos. Ah, que Então, a legal. gente sabe bem como é que funciona isso. A gente vai deixar aqui embaixo as informações sobre os perfis, que é para a galera poder encontrar você e o Almanac. E muito obrigada mais uma vez pelo papo.